Olá, tudo bem? Hoje, dia 5 de fevereiro de 2026, eu estou de volta. Eu tive alguns problemas que estão de tecnologia, né? Até estou sem a câmera funcionando, mas vamos dar continuidade à nossa palavra do dia, tá bom? Vamos voltar todo dia, diariamente aqui, tá bom? No canal. Então, peço aí, se inscreva, compartilhe, tá bom? Comenta aqui embaixo que essa palavra, esse ensinamento é importante para sua caminhada, para sua vida, tá bom? Vou falar sobre autoridade espiritual. Lá em Mateus 28, 18, fala assim: E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. A verdadeira autoridade não é dominância, mas o serviço sobre a unção divina, aquilo que Deus ele coloca sobre a sua vida. Quando a gente serve, a gente ganha autoridade, porque um dos maiores, né, homens ali, Deus se colocou em forma humana para estar entre nós, para mostrar, né, a importância de servir. Então, quando a gente serve ao Senhor, serve a Deus, automaticamente a gente tem autoridade dada por Deus para poder, em nome do Deus vivo, a gente profetizar sobre os enfermos, sobre pessoas que estão possessas ali por espíritos, né? Por libertação, profetizar algo sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, precisamos servir, não viver uma autoridade de dominância, o qual eu só penso no meu ego, no eu, não, mas no próximo. Por isso que a palavra de Deus ela fala que temos que amar o próximo, né, como a nós mesmos. Então, automaticamente, quando a gente serve ao próximo, automaticamente Deus ele age na nossa vida. Deus é a fonte inesgotável de autoridade. Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há outra autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Toda autoridade vem de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então a gente às vezes quer questionar o governo, quer reclamar. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte como cidadão, né? Tentar incentivar para que venham ter atitudes que venham ajudar o povo, ajudar o país, mas a gente não pode cair para cima e de respeitar essa autoridade, porque a gente não conhece o plano e a mente de Deus para que aquela autoridade chegasse no poder, por mais que às vezes tenha sido feita alguma manobra ou algo, né, que fez com que ele estivesse ali, não pelo povo, não por meios ilegais, mas às vezes passando por cima de algumas coisas, mas Deus ele deixou que aquilo acontecesse. Então tem um propósito de Deus nisso. Então, toda autoridade ela vem de Deus. Então, o segundo ensinamento, né, desse vídeo é exatamente isso, tá bom? Liderança e submissão. Obedecer é melhor que sacrificar. A submissão à autoridade é um ato de obediência a Deus. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por nossa alma, como aquele que hão de dar conta delas. Então, às vezes a gente para também, o pastor, o líder, tomou uma decisão que eu não concordo, é, isso não está certo. O papel da gente é o que? Orar pela vida
dessa pessoa para que Deus fale com ela para tomar uma atitude diferenciada. Que se essa pessoa toma uma atitude errada, tem que orar a Deus para Deus trabalhar na mente, trabalhar ali, para que ela venha realmente ser tocada pelo Espírito Santo para tomar a atitude correta. Claro que você somente vai obedecer o líder, o pastor, que esse ensinamento que foi pedido não venha contra a palavra de Deus, contra as escrituras, algo que venha desagradar ao Senhor. Isso automaticamente, claro que não. Você não deve obedecer a algo, por mais que seja autoridade espiritual sobre a sua vida, que você vê que aquilo vai contra a palavra, vai te levar a pecar, vai te levar a se afastar de Deus, é algo duvidoso, que envolve mentira, ou envolve algo escondido, não. Agora, se é algo que tem respaldo, você sabe que está na palavra ali, entendeu? Talvez você não entenda até no momento, mas se ele foi direcionado para dar aquela instrução, porque veio algo de Deus para ele falar. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Lembrando, a não ser que venha ser contra a palavra de Deus, algo que venha levar ao pecado, levar a se afastar de Deus, entendeu? Algo que realmente é uma vontade humana, que não tem nenhum tipo de respaldo, tanto espiritual quanto bíblico. Aí sim, você não vai desagradar a Deus para agradar o homem. Então, agora, se for algo de Deus, por mais que você não entenda, obedecer é melhor do que sacrificar. Triunfando sobre o inimigo. A gente só vence o inimigo quando somos obedientes. Porque quando somos obedientes, a gente segue a palavra do Senhor, segue os mandamentos, os ensinamentos. Automaticamente a gente recebe o que a palavra nos proporcionou, o que ela nos prometeu, que é autoridade sobre todos os inimigos. Por isso que Lucas 10:19 fala: Eis que dou-lhe a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Ou seja, recebemos a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do mal do inimigo, e nada nos fará dano. Então você, como cristão, você tem que crer nessa palavra. Ah, mas fizeram algo contra mim. Não, Deus é maior do que tudo. Você, como filho, filha de Deus, você não pode ter medo de inveja, de olho grande, de praga rogada, de feitiçaria, seja lá o que for, você não pode ter medo, porque Deus, ele é maior do que tudo. A palavra de Deus fala que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe outro Deus que é o caminho. Por isso que ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim nada se fez. Ou seja, Deus é poderoso. Deus é único. Deus é real. Deus, ele pode tudo. Então você tem que crer nessa palavra. Então você, como cristão, filho de Deus, você tem que crer que a autoridade foi dada para você. Abrindo parênteses, você não pode estar praticando a iniquidade, na prática do pecado, distante de Deus, porque a autoridade que foi dada para os filhos de Deus, os que seguem os princípios de Deus, os que estão sob a palavra do Senhor. Então não tem essa também. Se eu tenho brecha, se eu estou pecando, se eu estou desagradando ao Senhor, que eu estou distante, eu não posso ali colocar autoridade com brecha. Por quê? Como você vai vencer o inimigo, você tem uma brecha para que o inimigo ele atue dentro da sua vida.
Então, antes de você buscar autoridade, querer usar da autoridade que Deus ele nos prometeu na palavra, você tem que rever os seus conceitos, fechar todas as brechas, estar perante ao Senhor com veste branca, para aí sim você usar da autoridade que foi dada em nome de Jesus, para você pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal. Caráter e humildade. Para finalizar aqui, a gente tem que ter caráter, a gente tem que ter humildade, ter palavra. A verdadeira autoridade é constituída sob o alicerce do serviço e da humildade, refletindo o caráter de Cristo, o que Cristo era. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente tem que resistir, a gente tem que ter o caráter de Deus. É sim, sim, é não, é não. Cumpra a palavra, não só como cristão, como evangélico, como crente de Deus, não, mas como ser humano, homem, mulher, ali que tem palavra, sabe? Você tem palavra, você tem autoridade até no seu trabalho, no meio qual você convive, porque quando você abre a boca, a pessoa fala, não, ele, ela, quando fala é porque realmente é. Ele cumpre, ela cumpre. A pior coisa é uma pessoa que não tem palavra. Então, você vem a partir de hoje dessa palavra, porque tem se perdido muito isso hoje em dia. As pessoas no século XXI, nessa geração, não tem mais palavra. Marca contigo não tá, tem horário não chega, tem algo importante e descumpre. Então hoje estão banalizando a palavra. Hoje você já não confia muito em pessoas por causa da falta de palavra. Mas que você venha fazer a diferença nessa geração. Você venha ser a pessoa que tem a palavra. Porque, ó, sujeitáveis, pois a Deus resistir ao diabo, ele fugirá de nós, de vós. Você tem que resistir ao mal e sujeitar a Deus. Você precisa se sujeitar a Deus. Sujeitar o quê? Você abrir mão de tudo para estar fazendo a vontade de Deus. Assim você consegue ter essa autoridade dada por Deus para vencer todo o inimigo. Se que Deus abençoe a sua vida. Comenta aqui embaixo que alguma parte dessa palavra falou contigo hoje, tá bom? Comenta que ponto foi importante. Você tem sugestão para a gente fazer um vídeo falando sobre algum tema, sobre algum versículo, sobre algo? Comenta aqui embaixo também, tá bom? E se inscreve no canal, manda esse link para alguém, para um amigo, para uma amiga, para os parentes, grupo da família, compartilha. Que Deus abençoe a sua vida.